bom dia. Muito bom dia, Joselino. Prazer estar aqui. Prazer também tê-lo aqui. Então, Vitor, a gente sabe do seu trabalho na Assembleia. O seu trabalho começou tratando dos problemas das mineradoras antes desses acidentes, dessas tragédias. Não é isso mesmo? Muito antes. Passa para nós aí um resumo do seu trabalho em cima dessa matéria. Olha, Lino, eu sou criado em cidades mineradoras, né? Nós temos que lembrar que Belo Horizonte é uma cidade mineradora, Caeté, onde eu passei a maior parte da minha infância, é uma cidade mineradora, e todas as cidades do nosso entorno são cidades de grande exploração mineral. Sabará, Itabirito, Santa Luzia, Nova Lima, todas as cidades têm impacto na mineração, seja com a mineração na cidade, ou seja com a relação comercial, às vezes de siderúrgicas, de transportadoras, de pessoas que saem dessas cidades para trabalhar em cidades vizinhas na mineração. E eu, desde que me tornei deputado há 8 anos, eu optei por debater as questões dessa área. E vejo uma relação muito injusta há muitos anos das mineradoras com a nossa sociedade. Reconheço a importância da mineração, isso é inegável, gera emprego, gera renda, gera desenvolvimento, mas essa relação tem que ser menos perversa com a nossa sociedade. Nós precisamos de uma mineração no processo comercial, capitalista, mas precisamos de uma mineração que tenha normas de compliance, de respeito social muito diferente da que temos hoje. O Estado precisa ter uma relação em que as mineradoras tenham regras mais duras, tenham tributações mais justas e principalmente tenham muito mais respeito com a nossa sociedade. Não é aceitável que a mineração faça o que quiser, como é feito aqui há praticamente 400 anos. E a nossa luta é para mudar essa relação, para que a nossa sociedade tenha mais respeito, para que as pessoas sejam mais respeitadas, tanto os trabalhadores da mineração, que não são respeitados como deveriam, e principalmente os moradores do entorno das minerações, que somos todos nós. Você é um morador do entorno, a poucos quilômetros da sua casa tem uma mineração, da minha casa e de todos que estão nos ouvindo agora. Não tem quem viva num raio de 200 quilômetros de Belo Horizonte que de alguma maneira não sofra o impacto da mineração. Não, Vitor, vamos esmiuçar isso que você está dizendo. A coisa é histórica, não é uma coisa do momento. O que acontece? O que aconteceu a tragédia de Mariana, depois a de Brumadinho, e agora o Estado está todo apavorado, assustado, as populações estão sendo pegas repentinamente com o sirene tocando, isso é ensaio, não sei o que, papá. Qual é a origem disso aí? É a permissão de que a mineradora apenas leve e não cuide do trabalho que está sendo feito? Essas minas que você acaba de citar, essas minas amontantes, são as minas mais baratas, sendo que é uma empresa que tem meios, tem possibilidade, tem capacidade para fazer coisa melhor, que não ponha pelo menos em risco a nossa população. Olha, Lino, eu defendo uma tese que nós temos uma relação sociológica e antropológica muito ruim com a mineração. Os bandeirantes, quando chegaram aqui, eles chegaram para minerar. E nós estamos falando aí de mais de 3 séculos. Os velhos boba-gato da vida. Exatamente, vieram minerar. E todo o restante que veio no entorno veio para servir a eles. E parece que nós carregamos dentro da nossa alma, do nosso espírito e até do nosso nome, porque o nosso gentílico, né, nós somos mineiros. Então parece que a gente carrega esse espírito de mineiros que estamos aqui para servir à mineração. Verdade. E eles usam isso a favor deles, eles se servem de nós como povo, se servem de nós como gente, nós não podemos mais continuar aceitando isso. Nós temos que ter uma relação de igual para igual. Ou, o que seria ideal, de sobreposição do interesse público das pessoas, do Estado à mineração. Olha, Lino, nós que vivemos aqui em Belo Horizonte, no centro urbano, nós subestimamos a gravidade do que está acontecendo para todos nós. Nós já perdemos a bacia do Paraupeba. O ex-governador Antônio Anastasia fez um grande investimento para aumentar a captação de água no Paraupeba. Está perdido no momento isso, porque a água do Paraupeba é incaptável. E nós corremos o risco a qualquer momento de perdermos a água da bacia do Rio das Velhas, que é de onde vem 60% da água que nós bebemos. Então a senhora que está em casa nos ouvindo, o senhor que está em casa no carro, no táxi, nos ouvindo, saiba, por causa da mineração, nós todos podemos não ter amanhã água para dar para o nosso filho, água para dar para o nosso neto, água para tomar banho. E isso não é modo de dizer, e isso não é exagero. Isso é a prática, Lino. Se rompe uma barragem que impacta a bacia do Rio das Velhas, e nós temos dezenas no entorno da bacia do Rio das Velhas, nós não teremos água para beber
A senhora que está em casa não vai ter água para cozinhar no almoço para dar para o seu filho. Então, a minha luta é para que essa realidade mude. É impensável viver sem água. Isso não nem passa na cabeça da gente. Mas nós temos que saber que hoje nós corremos esse risco. Agora imagine só. Bem, o João Vitor, como nos disse, é deputado há 8 anos. O que a Assembleia está fazendo? Particularmente, o que o deputado João Vitor Xavier está fazendo? Nós temos feito um trabalho muito grande, Lino. Eu fui presidente da Comissão de Minas e Energia, hoje sou vice-presidente da comissão. Nós temos feito um trabalho muito grande para mudar a legislação. Nós já havíamos apresentado um projeto de lei antes desse assassinato coletivo que nós tivemos em Brumadinho. Para mim não tem outro nome, aquilo ali foi um crime. Nós apresentamos um projeto de lei para mudar radicalmente essa relação Estado-mineração, sociedade-mineração. Infelizmente esse projeto foi derrotado na legislatura passada e conseguimos a aprovação dele agora por unanimidade. O mesmo projeto? O mesmo projeto é ainda melhorado, com normas ainda mais rígidas. Agradeço inclusive o presidente da Assembleia, o Agostinho Patrus, que bancou, que peitou essa situação para que nós colocássemos esse projeto em pauta. Um projeto que foi construído por mim, pelo corpo técnico da Assembleia, profissionais que estão lá concursados de carreira, pelo Ministério Público do Meio Ambiente, aqueles profissionais que investigaram o crime de Mariana, pelo IBAMA do Estado de Minas Gerais e por 52 entidades ambientais. Um projeto feito por muitas mãos e discutindo a minúcia, cada ponto, para dar mais segurança para a população. Esse projeto, Lino, é o primeiro passo para uma transformação que vai durar os próximos 20 anos. Porque é uma relação de 400 anos equivocada e que nós vamos levar ainda 20 anos para não termos mais riscos. Na base, o que esse projeto prevê? Ele prevê, por exemplo, que as barragens a montante, que são as mais perigosas, as que levam mais risco para a sociedade, sejam proibidas no Estado e as que já existem sejam desativadas e descaracterizadas. O que é isso? Esvaziada. Tem que tirar o que está ali dentro para não correr o risco da gente ver aquele mar de lama que já vimos. Isso é um processo simples? Não. Isso é um processo fácil? Não. Estamos livres de qualquer risco no momento? Claro que não, porque nós temos aí dezenas de minas. Agora, elas terão que ser desativadas nos próximos anos e eu acredito que num prazo de 5 anos teremos um impacto muito grande para que todas elas sejam desativadas e espero que na próxima década, durante a próxima década, nós teremos uma solução definitiva para as próximas gerações. Proíbe, por exemplo, Lino, que as mineradoras utilizem as tecnologias mais baratas, porque por incrível que pareça, elas fazem a mineração do modo mais barato e não do modo mais seguro. Uma empresa como a Vale teve 42 bilhões, B de bola, gente, não estou falando de milhões, não, estou falando de bilhões de lucro líquido no ano passado. Líquido. Será que ela não pode diminuir um pouco a sua margem de lucro para que as pessoas não sejam mortas como aconteceu em Brumadinho, não sejam mortas como aconteceu em Mariana? Nossa defesa é essa, Lino. Nós não queremos fechar a porta de mineradora, mas nós queremos que trabalhe quem tem a responsabilidade com o Estado, com as pessoas e com a nossa vida. Porque eu não quero ficar sem água para beber na minha casa morando em Belo Horizonte. Não quero que quem more no Padre Eustáquio, no Carlos Prates, no Arípio de Melo, no Belvedere, no Sion, no Anchieta, acorde uma manhã, abra a torneira e não tenha água para beber. Por quê? Porque estourou uma barragem que fica na divisa de Belo Horizonte com Nova Lima, jogou rejeito de mineração de ouro, que tem arsênio, que não se dissolve na natureza e que não tem solução para aquilo ali. E nós não vamos ter água para beber para dar para o nosso filho, para o nosso neto, né? Agora, a sua avaliação, a pena que o nosso tempo está acabando, mas a sua avaliação é que essa situação ela se transforme e que a gente consiga viver e conviver em paz? Nós temos que tomar uma posição como sociedade. Entender que quem balança o rabo é o cachorro, e não o cachorro que balança o rabo. Nós como e não o rabo que balança o cachorro, perdão. Nós como sociedade temos que dizer o seguinte: nós queremos dessa forma a mineração. Quer minerar, quer participar do processo extrativista da mineração, são essas as regras, são esses os impostos, são essas as condições e são essas as contrapartidas que queremos. Não quer fazer direito? Não faça. Porque é melhor não ter do que ter colocando nossa vida e nossa água em risco. João Vitor, nosso passado é um passado bastante nebuloso, muito nebuloso. Existem casos aí de mineradoras que desistiram da história, foram embora e largaram a porcariada toda por aí. Nós temos um caso que é gravíssimo, que é de uma mineração chamada Mundo Novo, que é essa que eu citei na divisa ali de Rio Acima, Nova Lima, Belo Horizonte. Ali, do lado da casa de todos nós.
essa mineradora, ela abriu um processo de falência, largaram tudo do jeito que estava. Nós temos ali 2 barragens de altíssimo risco de ruptura, que se elas romperem, nós não temos água para beber aqui. Porque o rejeito do ouro, ele é muito mais danoso à sociedade, ao meio ambiente, do que o rejeito do minério de ferro. É uma barragem que se romper ali, nós perdemos a bacia do Rio das Velhas e muito provavelmente perdemos o Rio São Francisco, daqui de Minas Gerais até a sua foz no Nordeste brasileiro. Perdemos o rio mais importante do Brasil. Aqui nós temos que bater na madeira, dar 3 pancadinhas na madeira, porque se acontecer um negócio desse, pelo amor de Deus. Nós entramos com um pedido no Ministério Público, que foi acatado pela doutora Andresa Lanchotti, que faz um trabalho brilhante com toda a equipe, para que, dentro das medidas que a Vale tem que fazer de indenização ao Estado de Minas Gerais, que essa seja a primeira, junto com as outras 2, né? Obviamente, são bacia do Paraupeba e a bacia do Rio Doce, que já foram destruídas, que eles recuperem. Mas que, de parte do dinheiro que a Vale tem que nos pagar como Estado, que parte desse recurso seja para fazer o descomissionamento dessas barragens. Semana passada, eu estive com o secretário Germano do Meio Ambiente, pedindo para que o Estado execute isso e para que essas barragens sejam descomissionadas. E pedindo também, Lino, para que outra parte desse recurso sejam usados para recuperação ambiental na Serra da Piedade, porque é inaceitável que voltem a fazer o processo de mineração na Serra da Piedade. Nós queremos é que aquela área que é sagrada para todos nós, berço da padroeira de Minas, seja recuperada e não minerada. Gabeto, vamos combinar o seguinte, como a sua atuação é muito forte em cima desse assunto, vamos marcar aqui, a partir do momento que forem surgindo notícias novas, volte aqui para nos informar. Com muito prazer, Lino, sua audiência é muito qualificada, é um prazer enorme estar aqui. Obrigado pela visita. Muito obrigado pela oportunidade. Nós conversamos com o deputado